Boa noite. Vai começar mais um Taletoflix. E eu suspeito que o Taletoflix de hoje seja muito grande. Eu tô exausta, louca pra dormir, mas algumas coisas eu não posso deixar pra processar depois. Várias coisas serão processadas depois. Eu voltei desse Além da Dança com uma mala de coisa pra ser processada. Mas realmente, algumas coisas eu preciso botar pra fora agora, enquanto eu tô lembrando, enquanto a sensação ainda tá aqui, porque depois eu vou perder isso. E acaba que os destaques dos stories ainda servem como registro pra mim mesma. Pra eu lembrar de voltar nisso. E futuramente também lembrar de voltar e ver a diferença das coisas. Porque eu já venho visto algumas diferenças, assim. E pra quem acha que eu desabafo demais na internet, que eu sou aberta demais, sim, eu concordo que eu sou aberta pra caramba, mas o que tá aqui é tipo a ponta do iceberg, sabe? Tem muitas outras coisas acontecendo em campos mais profundos que eu não compartilho. Eu passo só o superficial do que tá acontecendo por aqui. Ontem eu já tinha muita coisa pra digerir, então eu acabei dormindo muito tarde. Eu fui dormir já era mais de 1 hora da manhã. E eu perdi o sono, em torno das 5. Eu normalmente levanto mais ou menos nesse horário. Ontem eu botei o alarme um pouquinho mais tarde, pra 6. Mas mesmo assim, deu 5 horas, eu já tava acordada e não consegui continuar minha soneca. Então eu arrumei, fui rumando pra lá e peguei um café por lá. E já fui direto pra escola, pra mega dança lá. Eu cheguei uns 15 minutos antes do horário do evento e estranhamente não tinha muita gente. Tinha, acho que umas 3 pessoas, mais ou menos. E são meio que 2 salas separadas por um vidro. E aí eu vi aquela sala enorme, aquele espelho dando bobeira. Eu falei, é agora que eu vou tentar ver como é que é a minha coreografia. Coreografia não, coreografia. Como é que é a música que eu pretendo dançar no Uma Noite Vai Ficar no Meu Corpo. E aí coloquei o fone e comecei a dançar na sala gigantesca. Quando eu dei por mim, que eu entro aqui, ó, e daqui eu não saio, né? Eu tô imaginando altas coisas que dá pra fazer na música, eu tô super concentrada na música. Mas no que eu olhei pro outro lado, pro outro ambiente, já tinha, continuando, já tinha uma galera se formando na outra sala, que provavelmente não passou para a sala onde eu estava, porque eu estava lá dançando. Eu só fui me tocar disso porque a Brenda passou atrás de mim, e ela ainda me perguntou se eu queria colocar minha música na caixa de som. E não faça isso, não é uma boa ideia. E como eu ainda tava experimentando a música então, eu falei, não, é um não com força, né? Quando as meninas chegaram, né, as minhas meninas chegaram, elas não me reconheceram. Isso foi bem engraçado. A Ana e a Maia olharam pra mim e falaram, você tá muito esquisita, você tá muito colorida. Você não é assim. Eu tava com a camisa do Aizuki e com uma calça meio caqui, meio rosé, meio nude. E aí elas começaram a reparar coisas em torno também. Tipo assim, eu tava com um batom mais claro, eu tô sempre com um batom muito escuro. Eu falei, gente, tipo assim, pra mim eu tava só normal. Mas alguém reparar isso de fora é engraçado, assim. E é muito comum que as pessoas reparem como eu estou me vestindo. E pra mim, eu mesma não reparo. Eu não acho que eu tenho um estilo ou alguma coisa assim, ou cores favoritas. Apesar de que eu ando sim muito de preto e muito de vermelho. Mas vermelho é minha cor favorita, então tem aí uma desculpa. Mas é engraçado alguém reparar nisso, porque por mim, eu já falei isso várias vezes, eu nem usaria roupa, acho que roupa é só pro povo ficar desfilando marca. Mas, essa história pra outra hora. O dia de hoje pra mim foi bem mais intenso, ele foi todo intenso. De novo, a gente começou com a aula de autonomia. A primeira parte tava tranquilo, tava de boa. Era ficar ali rolando cox na toalhinha, passando a coluna na toalha. Tava tranquilo, juro, tava tranquilo. E aí foi pedido pra que a gente formasse duplas e encostasse cox com cox na outra pessoa. Eu achei uma dupla e aí o Duda veio também e acoplou. Então minha dupla virou um trio. E a gente começou essa dinâmica. E como mexeu meu corpinho sozinha já é meio problemático, eu tava ali mexendo no quadril com outras 2 pessoas, né? Por fim, a Ana também veio e juntou com a gente, virou 4. Isso eu já tava de olho fechado, nem vi que era a Ana que tinha juntado, só percebi que tinha mais uma pessoa com a gente. Então, não sei descrever o que aconteceu ali, não. Mas não tava dando pra eu conseguir me conter, entendeu? A ponto de outras pessoas separarem e depois virem falar comigo. Inclusive uma menina que mencionou recente aqui. Eu também vou comentar mais pra frente sobre isso, se eu lembrar. A segunda aula foi do Gui. E de novo ele começou a dinâmica com a gente dançando sozinho de frente pro espelho. E isso foi suficiente pra eu sair pingando. Então eu não participei da segunda parte da aula por isso. Eu tava extremamente suada já. Não me senti confortável de partir pro abraço com ninguém, porque eu tava muito molhada. E resolvi parar um pouquinho pra secar, né? Secar o corpo. Fiquei do lado de fora só assistindo. No que eu tô ali do lado de fora assistindo, a Kathleen me chama e solta um monte de cartas na minha mão. Eu nem gosto de algum oráculo, né? Gosto pouco, tão pouco que tem tatuado. No que ela soltou o baralho na minha mão, ela só soltou, ela não falou nada. E é meu hábito ficar passando a carta, tipo, embaralhando, né? Só que não embaralho igual fosse um jogo de, sei lá, um carteado. E é muito meu hábito ficar ali só embaralhando. E eu, se deixar, eu não percebo que eu tô fazendo esse movimento. Eu fico, horas e horas. Uma vez a gente foi tirar um jogo na República Gaúcha. Eu falei, gente, assim, me lembrar que eu tenho que parar de embaralhar. Porque se deixar eu vou ficando. Se a carta não vira, eu vou ficar embaralhando sem parar mesmo. E eu não percebo que eu tô fazendo isso. E eu começo a falar e esqueço do movimento e continuo fazendo mesmo assim. E foi muito automático. Eu ia falar intuitivo, mas não é intuitivo. Foi muito automático eu pegar o baralho e embaralhar. Porque normalmente eu não gostaria que fizessem isso com o meu, por exemplo. Com o meu tarô e tal, de alguém pegar, parar e embaralhar. Eu ia dispor as cartas e pedir para as pessoas escolherem uma carta. Não entregaria meu baralho na mão de ninguém pra pessoa tirar. Mas enfim, foi muito automático. O baralho veio na minha mão, eu comecei a embaralhar rapidinho, virou uma carta. E aí a carta era Círculo de Mulheres. E depois eu vou tentar colocar a carta aqui. E é um círculo de 8 pessoas, 8 mulheres. Eu tirei foto do livro que explica a carta, confesso que eu ainda não li. Mas qualquer oráculo que eu pegar pra tirar e tal, eu vou sempre pela imagem da carta. O que aquela imagem tem ressonância comigo. O que aquela imagem traz algum simbolismo pra mim. Ou simbolismos universais. E o fato de ser 8 pessoas em círculo era exatamente o que estava acontecendo na aula. Se eu tivesse tirado essa carta 10 minutos antes, ela não teria feito sentido. A galera que estava na prática do Gui estavam em 8 em roda. E eu estava num círculo de mulheres. Só tinha as meninas ali tirando as cartas.
Fomos pro almoço, e aí no almoço eu tava na mesa com as meninas que estavam dando suporte energético pra esse congresso. E aí, como a nossa comida demorou bastante pra chegar, deu muito tempo da gente ficar conversando. Particularmente estava maravilhosa a comida, muito saborosa, mas demorou muito. E aí eu cheguei a comentar dessa questão dos bailes, de não é a primeira vez, não é coisa da minha cabeça, já que acontece com muita frequência o fato de eu sobrar nos bailes. Comentei de terem falado que as pessoas têm medo de mim, e aí o que eu posso fazer pra que as pessoas tenham menos medo, né, tentando buscar uma luz pra isso. A Kathleen ainda falou, né, você não tem condutor pra chamar, chama as meninas pra dançar e tal. E aí eu expliquei pra ela o que tava acontecendo mesmo com as meninas, e que também aconteceu no retiro do Xande, que é a questão de eu olhar pra pessoa e a pessoa desviar o olhar. Então quando alguém desvia o olhar de mim, eu não vou tentar chamar. E a outra também, que eu já tinha comentado no Dharma, é que na dança é o único lugar da minha vida que eu me permito ser conduzida. E esse é um lugar que eu gostaria de ficar nele. Eu não quero conduzir. Eu não tenho, por enquanto pelo menos, eu não tenho nenhum interesse em aprender como condutor e fazer como condutor nos bailes. Não me importo, não me importo. Mas falar que gosto, não gosto. Voltamos ao almoço, já com a Taina, da comunicação não violenta. E ali, deu um monte de tela azul, eu buguei assim, mas buguei grande. Porque a gente foi falando das necessidades que a gente tem, e muitas necessidades que as pessoas têm eu não tenho. E achava que tinha, porque todo mundo tem. Então, muita gente falou que tinha necessidade de abraço. E era muita gente. E eu fiquei pensando, cara, eu não tenho não. Durante o dia a dia, assim, se alguém vier me abraçar, eu vou achar muito estranho. E às vezes eu mesmo vou para abraçar alguém e eu me sinto desconfortável mesmo sendo eu tendo iniciado isso. E aí eu fui vendo que eu não gosto de abraço. Eu me permito ao abraço em alguns momentos, que são esses congressos de dança. E aí, nos congressos, eu não quero um abraço aberto também. Eu quero, né, quase me fundir com a pessoa. E eu gosto de um abraço mais apertado. Nesse sentido de que eu estou ali disposta a isso, não me incomoda, mas no dia a dia me incomoda muito. Outras pessoas trocaram o abraço pelo toque. E sinceramente, também no dia a dia, pelo amor de Deus, não encosta em mim, não. Eu já tenho toda essa questão de ficar incomodada com a minha própria pele, porque eu sou demais. E outra que, tipo, só não encosta. Quanto menos proximidade, quanto menos você invadir o meu espaço pessoal, eu vou ficar mais tranquila. Porém, na dança também eu permito. Né? O toque meu comigo mesmo também não me incomoda. O toque de outra pessoa em termos dançantes não me incomoda. E aí veio a maior tela azul da vida, que é a questão de comunicar uma necessidade minha, que na maioria das vezes ela se expressa com algum sentimento. E eu tô tentando descobrir o que tá acontecendo, de que necessidade minha o Zouk supria, os bailes de Zouk supriam e deixaram de suprir. E que necessidade minha, a dança do ventre voltou pra esse lugar, preenchendo esse lugar que eu não sei qual é ainda. Esse vai ser uma das coisas que eu vou ter que processar pra frente. Mas existe aí um monstrinho que eu achava que tava de boa. Conta a novidade, né? Esse congresso, particularmente, eu tava muito ansiosa, mas sem muitas expectativas pra ele. Porque dependendo da fase que eu tô passando na vida, eu sei se o congresso vai ser intenso ou não. Os congressos de dança, ele tem o dom de mexer com aquele monstrinho que eu já estou mexendo. Todos os meus dias, eles são didáticos. Todos os meus dias eu aprendo alguma coisa sobre a vida, sobre mim, sobre qualquer coisa. Mas tem algumas fases da vida que elas parecem que tem tema. Todos os meus dias me lembram exatamente alguma coisa, alguma crença limitante, algum trauma que eu não trabalhei, alguma coisa assim, que eu joguei ali pra debaixo do tapete naquele momento. E dessa vez eu tava tão tranquila. Mas, gente, não tem nada acontecendo, não tem nada pra resolver. Eu tô em paz, eu tô plena. E eu vim de uma fase estranha, que eu passei muito perrengue em fevereiro e março, estando em Brasília. Depois de março eu fui pra Franca, que basicamente eu ia pra academia e voltava pra dentro do trailer. Então não tinha nenhuma questão ali pra resolver, não tinha nada, nenhum monstrinho que eu precisasse dar atenção. E depois eu vim pra Mariporã e voltei pra dança do ventre, que me preencheu pra caramba. E me trouxe muita coisa boa. Eu falei, esse congresso vai mexer com o quê? Não vai ter nada pra acontecer. Mas sempre tem, né? E a conversa sobre CNV também mexeu um pouco comigo, porque todo mundo tem muitas relações no dia a dia. Tem relação com a mãe, tem relação com o pai, tem filho, tem namorado, tem os amigos do emprego, tem várias relações, e mais importantes e menos importantes, enfim. E eu consigo simplesmente não ter nenhuma se eu quiser. Porque, a exemplo de Franca, que eu só ia pra academia e voltava pra dentro do trailer, a minha relação com outros humanos era o recepcionista da academia, o professor da academia. Eram pessoas que estavam desempenhando um trabalho. Não eram pessoas do meu círculo social. Não eram parentes, não eram amigos, não eram nem conhecidos, né? Então, pensar em algum exemplo em que eu poderia estar utilizando a comunicação não violenta. A minha comunicação não violenta dá bom dia pro caixa do mercado. Sabe, umas coisas assim, que eu não tenho exatamente uma questão com a pessoa. Em que eu precise fazer isso, que eu precise relatar a minha necessidade pra alguém. Não tem ninguém. Voltando na primeira aula de autonomia, num dos últimos momentos da aula, a Lu pediu pra gente imaginar a pessoa mais importante pra gente, entrando na sala, umas coisas assim. E aí eu comecei a pensar, qual é a pessoa mais importante pra mim? Vem um branco, mais um branco, mais um branco, porque não tem ninguém ocupando esse lugar. Tem pessoas que são importantes pra mim, mas no geral elas estão no mesmo patamar que outras pessoas. E no geral também elas não são importantes na minha vida, elas estão sendo importantes naquele momento, naquela cidade. Eu dei o exemplo, né, da Ana e da Mai. As duas são igualmente importantes pra mim. Ou eu penso nas duas, ou em nenhuma. Então a CNV me bugou nesses lugares de tipo, cara, eu não tenho relações interpessoais. E ainda que eu tenha, elas não são duradouras. Eu faço amizade aqui numa cidade, eu vou mudar pra próxima cidade e muito provavelmente eu vou esquecer. Eu vou deixar essa amizade pra, quem sabe um dia eu volto. E isso também era um medo meu quando eu saí de Mariporã. Porque pela primeira vez eu não tive essa vontade de fazer isso. Eu não tive essa vontade do desapego. E aí eu vou voltar lá no retiro do Xande, que um comportamento clássico meu é fuga. Qualquer coisa que eu tenho medo, pra mim é mais fácil fugir. A gente entra pra aula do Clayton, de Tantra. E a primeira parte da aula ele conversa muito sobre isso. E eu vi a carapuça servindo direitinho. Tipo, será que você não tá com medo de se relacionar? Será que você não tá bloqueando, construindo um muro em volta de você pra que ninguém chegue perto? E aí, naquele momento, tipo, dessa carapuça aí que serviu, ó.
Parece que eu mandei fazer essa carapuça pra mim, de tão na medida certa que ela tá. E aí eu fui vendo medos que eu não sabia que eu tinha. Externamente falando, as pessoas têm essa visão de mim, que eu sou muito corajosa, é o que eu mais ouço. Eu nunca ouço que eu sou bonita, que eu sou inteligente, que eu sou capaz, nada. O adjetivo que sempre me dão é corajosa. Nossa, que coragem que você tem de cair na estrada. Nossa, que coragem que você tem de fazer tudo sozinha. E me ver com medo de alguma coisa, que na verdade é quase idiota pra mim, porque eu nem olho pra essa área. Voltando da vivência do Dharma que foi, Mariporã, né, com a Adriana e com a Ju, o meu medo é tão grande que quando elas pediam pra gente focar em alguma área da vida, eu peguei a área profissional. Não que eu não precise focar nessa área, não que eu não esteja perdida nessa área, mas é porque eu jogo a área de relações tão pra debaixo do tapete, tão pra não quero mexer com isso. Pra que eu vou mexer com isso? O que vai me ajudar a mexer com isso? Deixa quieto. E eu vou jogando pra debaixo do tapete que eu nem peguei a folha de relações, de relacionamento. Eu peguei a de profissão. E talvez uma coisa esteja extremamente ligada na outra. E eu ignoro. E eu fui reparar nas minhas dinâmicas também durante as aulas, que uma única pessoa no congresso teria a capacidade de, talvez, me despertar um certo interesse exclusivamente físico. Que conscientemente eu sei que não quero, mentalmente sei que não. Mas eu não consigo negar que há um certo magnetismo corporal, físico. É a pessoa que eu mais fujo. Que eu não quero nem o namoro. Que eu não vou nem fazer dinâmica com a pessoa. É só isso. E que também não vou chamar no baile. Eu fujo nada, que é isso. E os congressos, mesmo quando não têm intenção de serem terapêuticos, acabam sendo porque esses monstrinhos começam a vir à tona e me obrigam a colocar uma luz aí nessas sombras. E ainda que eu não queira trabalhar esses monstrinhos, eu continuo não querendo, não tenho a menor intenção de trabalhar com esses monstrinhos agora. Ao menos eu sei que eles estão lá. Em algum momento eles vão surtar e eu vou ter que mexer com eles. Mas sei que tá ali na lista de pendências. Ainda na aula do Clayton, ele pediu pra gente se conectar com outra pessoa. Invariavelmente, foi uma menina. E é estranho da onde que veio o meu desconforto. A gente tinha que fazer alguns movimentos, tipo, rebolar um na frente do outro, olhando no olho. Eu não tenho problema com olhar no olho, muito menos com rebolar. Mas eu senti que os meus movimentos estavam indo mais acompanhando dela e a velocidade dela do que realmente fazendo o que eu queria fazer. Porque eu tava com um pouco de vergonha da potência do meu quadril. Não sei se isso faz sentido. Depois do movimento circular, né, que seria rebolada, a gente passaria por um movimento tipo, de sarrada. E nesse momento foi interessante que eu pude estudar um pouquinho o meu próprio movimento, em termos de velocidade e intensidade. Eu não podia mudar o movimento, mas eu podia mudar a forma com que eu fazia ele. Então, se eu tô fazendo um movimento pélvico de trás pra frente, eu podia mudar a velocidade e intensidade. Nível também eu não podia, eixo eu não podia, enfim. Isso foi bem interessante pra mim, comigo mesma. E eu comecei a ver que isso também poderia ser uma forma de ensinar a dança do ventre. A menina que tava na minha frente, ela tava fazendo os mesmos movimentos que eu tava fazendo simplesmente por espelhamento. E achei muito intuitivo. E foi depois disso que entra a minha vergonha mais bizarra. É muito minha zona de conforto as danças solo, as danças sensuais. E quando eu falo sensual, eu não estou usando o conceito de sensual da Adriana Gomes. Eu estou usando o conceito de sensualidade estereotipada mesmo. Não tem problema algum em dançar assim em lugar algum. Mas ali eu me senti muito desconfortável, porque pra mim ali também não era lugar disso. E então eu descobri esse tabu que eu vou ter que começar a quebrar. Porque eu tenho um ambiente de dança como um lugar de muito respeito pra mim. Eu ia falar sagrado, mas eu acho tudo sagrado. Até o que é profano eu acho sagrado. Mas eu não sei por que eu tenho isso. Porque, a exemplo, eu jamais faria as movimentações que eu fiz, buscando essa sensualidade num evento de dança do ventre. Em cima do palco de dança do ventre. E aí, da mesma forma, eu acho que eu projetei isso ali também no meio do Zouk. Não me senti confortável de fazer isso ali também, considerando também a vibe das pessoas. Ninguém tava ali sexualizando nada pra eu estar ali fazendo movimentos sensuais. E eu me vi extremamente contida nos movimentos, porque como ali é minha zona de conforto, como pra mim é muito fácil, é muito mais tranquilo ser esse sensual estereotipado do que eu tentar ser fofinha, eu tava me contendo porque tinha uma mulher na minha frente. Eu não queria que ela se sentisse menor por isso, ou que ela tentasse copiar os meus movimentos. Eu fui pro chão, mas eu não fiz metade do que eu faria. Eu não fiz um quarto do que eu sei que eu sou capaz. Isso foi muito louco, porque também se fosse um homem, eu também estaria um pouco envergonhada pela questão do ambiente, por esse respeito que eu inventei pela dança. Mas eu sei que em outro lugar, um olhar masculino nesse sentido não iria me incomodar, num lugar que eu esteja ali com um objetivo de ser sexual, sensual, enfim. Esse olhar masculino não iria me incomodar, porque mesmo assim eu estou dançando muito mais comigo do que para as pessoas. Mas, enfim. A volta às atividades foi com o Anderson e com a Brenda. E a gente pôde compartilhar com outras pessoas algumas coisas que estavam acontecendo ali com a gente. E uma das meninas falou que ela estava com muita dificuldade de interagir com os meninos, porque ela se sentia muito invadida pela energia deles. Eu falei, cara, eu penso a mesma coisa. Tem acontecido comigo também. No meu caso, a dificuldade de interagir com os meninos estava muito mais ligada ao meu próprio preconceito com eles. Pelo simples fato deles serem homens. Alguns realmente, eu me senti muito invadida. Da pessoa olhar pra mim, eu tava me sentindo invadida. E outros eu já tenho algum tipo de intimidade, de amizade, coisa e tal, então foi mais tranquilo. Mas ainda minha mente tava naquela, tipo, tá, mas é homem, cuidado. Por via das dúvidas, cuidado. Fizemos novamente dinâmicas de abraço. Meio que pra se despedir também das pessoas, né? Eu realmente me conecto com muita gente, no geral, com as meninas. Eu continuo tendo um carinho imenso pelas meninas darwinianas e mulheres. Yuli, né? A gente acabou tendo mais contato por causa da companhia do Jaime. E eu sou muito fã da Yuli. Também foi nesse momento em que algumas meninas falaram comigo que queriam dançar comigo. Eu fiquei, uai, mas eu não sei conduzir, mas vamos lá, vamos tentar. E falaram também que estavam me assistindo dançar. Eu fiquei, gente, mas vocês estarem fazendo dinâmica, assim, vocês estavam me assistindo pra de quê?
E no geral eu fiz muita coisa durante todos esses dias. Porque podia fazer de olho fechado, eu fazia de olho fechado. Mesmo quando não pedia pra ser olho fechado, se deixasse livre, eu ia fazer de olho fechado. Então eu fico pensando, por que alguém tava me assistindo? Se eu mesmo não tava querendo assistir ninguém, mas enfim, tudo bem também. Eu acho que é Zara o nome dela. Era uma das 3 meninas que estavam como suporte energético, que estavam comigo também durante o almoço. Então ouviram meu relato das pessoas fugirem de mim durante o baile ou não me chamarem pra dançar. E aí ela falou que muita gente tem medo de mulheres inspiradoras. Isso aí vai ser mais uma coisa que eu vou levar pra processar. Eu não me vejo nesse lugar de mulher inspiradora. Não sei o que eu inspiro. Uma loucura? Pode ser. Mas o jeito que ela falou veio com muito carinho. Então, isso me valeu mais do que o que foi dito. Também foi nessa dinâmica de abraços que o amiguinho veio falar comigo que eu percebi que você é muito sensível. Só que eu não tinha trocado com ele em momento nenhum nas dinâmicas. Ele não tinha chegado perto de mim hora nenhuma, nem dançado, nem nada. Eu falei, você não percebeu, né, amigo? Você tava aí olhando, né? Você tava vendo eu sendo sensível. Eu, obviamente, entendi o que ele estava falando. Ele provavelmente foi uma das pessoas que assistiu algum dos meus orgasmos, porque foram vários durante o dia inteiro. Mas também não me senti invadida nem por esse comentário, nem nada, assim, sabe? Não vi que ele foi pra esse lugar de tipo, nossa, você é muito sensível. Não foi assim. Tomando por base a forma e o cuidado que ele teve pra falar isso. E aí falando, né, nossa, eu queria ser assim, ser sensível dessa forma, conseguir isso desse jeito. É meio vergonhoso, mas é legal também. Ali eu fui vendo que todo congresso eu sempre vou reencontrar pessoas. E eu adoro. E graças a Deus eu sempre vou conhecer pessoas novas também. E nessa eu conheci a minha anja, que é o meu espelho, cara. Ela é igualzinha a mim no sentido do jeito. A gente muito ansiosa, visionária. A gente fazia as dinâmicas antes de pedirem pra gente fazer as dinâmicas. O jeito de falar mexendo com a mão igual, o jeito muito acelerado de falar. Ela é muito parecida com o sidecut do mesmo lado, umas coisas assim. E, cara, eu amei conhecê-la. E foi muito bom poder interagir com ela, vindo de lugares tão diferentes, assim. Pra finalizar, a galera pediu pro Anderson e a Brenda dançarem. Eles dançaram 2 músicas e muita coisa foi surgindo ali enquanto eles dançavam, vários pensamentos, assim, várias coisas. E uma das coisas que me veio foi quando eu entrei pro Zouk, que eu tinha uma dificuldade infinita de aterrar. Porque eu vim de danças de ponta. Danças que eu tava o tempo inteiro com a panturrilha muito ativada e muito aérea, muito pra cima. Com a minha energia o tempo inteiro pra cima. Quando eu entrei no Zouk, a minha dificuldade era exatamente voltar essa energia pro chão. E vendo eles dançar, e vendo a leveza da Brenda dançando, e que mesmo com a leveza ela não perdia essa fundação, eu vi que eu mudei muito. Eu com certeza devo ter esquecido de citar alguma coisa. Como eu falei, sempre vai ter alguma coisa ainda pra ser processada. Mas entramos pro baile. E aí no baile, as meninas começaram a me tirar como eu sendo um condutor. Condutora, né? Só que eu não sei fazer isso. E eu comecei a brincar com elas. Falei, gente, segura no canal e vai, que eu acho que é isso que eu tô fazendo. De alguma forma, eu tava passando algum tipo de confiança pra elas de que eu sabia o que eu tava fazendo. Só que eu não sabia nada. Absolutamente nada. Começou com umas músicas que não eram de Zouk, né? Tocou bolero, tocou de Djavan. Enfim, eu amo, tá? E as meninas começaram a me tirar e eu falei, gente, não faz sentido. E foi mais um baile que nenhum menino me chamou. Não sei o que tá acontecendo. É medo da galera. Então foi mais um baile que eu aproveitei dançando sozinha. Ou dançando em grupos bem grandes. Dancei com a Kathleen também. Dancei com a minha anja, dancei com a Natália. A gente fez cobrinha, a gente fez muita palhaçada nesse baile, sabe? E foi muito bom. Assim, eu não esperava nada desse baile. Na verdade, o que eu esperava é que eu não tivesse nem energia pra iniciá-lo, pra estar nele. E foi tão gostoso que... E aí eu voltei a repensar, será que eu quero mesmo sair do Zouk e ficar sacada também? Talvez não. Se der pra conciliar tudo. E eu não sei porquê, mas é sempre nos finais dos congressos eu repenso quase que a vida inteira. Eu continuo com o meu bloqueio com o Anderson e com a Brenda, coisa que inclusive eu já citei aqui outras vezes. Eu tenho muita dificuldade de interagir com pessoas que anteriormente eu coloquei um pedestal muito alto. Porque teve pessoas que eu coloquei no pedestal, mas aí eu fui me aproximando da pessoa, entendendo um pouco mais da vida pessoal da pessoa, ficando amiga da pessoa e consegui tirar a pessoa do pedestal e trazê-la aqui pra vida real. O Anderson e a Brenda eu ainda não consegui fazer isso, e agora eu incluí o Gui Prado também nesse pedestal, de não conseguir interagir, porque eles estão muito lá em cima. Eles são quase semideuses pra mim. Então eu criei um bloqueio que não existe, não é um bloqueio da parte deles comigo, mas como eles são muito grandes pra mim, e eu me sinto tão pequenininha, tão nada, tão iniciante, eu nem chego perto, eu nem interajo. Eu ando em torno de uns 20 minutos da onde eu parei o trailer até a academia. E esses 20 minutos é muito tempo pra pensar, né? Pra quem tem pensamentos acelerados, é muita coisa pra pensar. E aí eu já tô tendo que virar a chavinha. Eu acabei de sair do congresso de dança 2, com muita coisa, uma mala de coisa pra processar. E eu já tenho que virar a chavinha pro evento do dia 12. Tá tudo misturado aqui.